Olá pessoal, boa noite. Que bom estar aqui de novo com vocês, né? Nesta quinta-feira de julho, para poder dar continuidade aqui ao nosso projeto Direito Administrativo Café e Prosa. né? Na noite de hoje a gente vai conversar com a professora Carol Marinho, né? Que é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A gente vai conversar sobre direito administrativo, a gente vai conversar sobre patrimônio cultural, sobre patrimônio histórico, enfim, será uma conversa bastante interessante, né, em que a professora Carol vai compartilhar conosco aqui seus conhecimentos nessas diversas áreas. Né. Eu mesmo, por exemplo, né, estou super empolgado porque não tinha feito reflexões sobre esse tema, né, principalmente essa questão do patrimônio científico, do patrimônio tecnológico. Né? A gente, quando fala de patrimônio, a gente sempre lembra de patrimônio histórico, a gente sempre lembra das cidades que são consideradas patrimônio da humanidade, enfim, né? Sejam todos bem-vindos. Boa noite, professora Mariana, que já está aqui conosco. Boa noite todos os colegas, né, que vieram aqui, né, participar da nossa conversa e compartilhar também um pouco aqui da sua experiência. Fiquem todos muito à vontade para trazer suas perguntas. Eu convido, só aguardando ela se conectar. Boa noite, professora. Você consegue me ouvir bem? Boa noite, consigo sim. Tá me ouvindo? Tá tudo Estou certo? sim, estou sim. Estou ouvindo bem, lhe vendo muito bem. É uma boa noite, assim, cheio de vida e cheio de alegria. É extremamente caloroso, né, para que a gente comece com aqui a nossa conversa com essa energia, né? Então, seja bem-vinda. Muito obrigado, viu, professora, por ter aceito aqui o nosso convite. Eu estou olhando aqui para o lado porque eu geralmente deixo aberto aqui o Instagram no computador, porque fica mais fácil de ver a interação das pessoas, as perguntas, para que a gente possa poder interagir com eles. Então, sejam todos bem-vindos, meu amigo Plínio, a professora Mariana, Brenda, Djonilson, enfim, todo mundo já está por aqui. O tema é extremamente interessante. Eu dizia que nunca tinha feito reflexão sobre patrimônio científico, patrimônio tecnológico, né? Patrimônio para mim é Ouro Preto, é o Beco da Lama, que vai ser declarado patrimônio em Natal, né? Eu vi que saiu uma notícia recentemente, tem o patrimônio cultural e material, né? Tem as nossas danças, enfim, tem muitas coisas. Então, professor, muito obrigado por você estar aqui conosco. A professora Caroline Marinho é professora do curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e veio aqui compartilhar do seu conhecimento, da sua experiência sobre esse tema tão interessante. Então, professora, eu vou passar para você fazer aí suas considerações iniciais para que a gente possa ir aqui desenvolvendo a nossa conversa na noite de hoje. Ah, tá certo. Boa noite mais uma vez a quem está entrando aí, né? A quem está participando dessa conversa. Carlos, é um prazer, assim, eu te agradeço, né, enormemente pela oportunidade de falar sobre esse tema que eu tanto gosto. É um tema que eu venho pesquisando, né? Está dentro de um dos eixos temáticos que eu gosto de me dedicar, que é direito e arte também, essa interação do direito com a arte. E eu só tenho a te agradecer pelo convite. É realmente um prazer falar sobre esse assunto. Vamos tentar falar de uma forma leve, até porque patrimônio cultural realmente a gente já entra assim com uma alegria, né? Patrimônio cultural e conectar com a tecnologia. Será que, né? Será que o que é que tem a ver, né? Esses dois. Então, estou super empolgada para falar sobre isso. Bom, a gente vai sair do analógico para o digital dentro de um caminho evolutivo aqui, né, professora? É mais ou menos isso. Eu estava lendo um pouco, né, sobre o tema para tentar trazer um pouco mais de informação. E aí eu fui buscar, porque assim, a gente vai falar de patrimônio cultural, a gente vai falar de patrimônio histórico, patrimônio científico, patrimônio tecnológico, enfim, várias formas de patrimônio. Aí eu fui dar uma pesquisada sobre a origem da palavra
patrimônio, né, lá no latim, e aí é interessante porque ela tem na sua origem o pater, né, que vem de pai, e mônio, que é um estado, né, uma condição. Então, ela é aquela herança paternal, né, que o pai deixava para o filho. E é interessante, professor, que com a Revolução Francesa, e aí mais uma vez eu me surpreendo, porque a Revolução Francesa, ela parece que o mundo do direito e dos acontecimentos, eles existem antes e depois da Revolução Francesa, porque muita coisa que você vai estudar e pesquisar, aí de repente alguém fala, não, mas na Revolução Francesa, ela terminou tendo uma influência sobre essa concepção de patrimônio nesse sentido cultural, histórico que a gente vai conversar hoje, porque ela trouxe ela começou a olhar para os monumentos, né, para a memória da história daquele povo, né, e passou a relacionar com o seu passado, né, com a ideia de formação e dizer, olha, a gente precisa preservar a nossa história, né? Então veja como é algo assim extremamente interessante. Se você quiser fazer algum comentário sobre esse ponto, pode Sim. ficar à vontade. Ah, é ótimo, você, né, tá. Eu digo, a gente que está estudando, a gente não tem limites do conhecimento. Então, assim, se for começar, né, a estudar, é muito instigante mesmo estudar patrimônio cultural. E a gente vê, assim, a necessidade de preservar, né, patrimônio cultural, preservar a memória, né, até porque a gente vai adentrar aí, né, nessa importância dessa preservação, mas ela vem, assim, de muito antes até, né? A Revolução Francesa realmente a gente entende ali como um marco até para o nosso direito contemporâneo, né? Porque traz ali diversas rupturas, né, com o que havia anteriormente, né, aquela noção de um Estado absoluto, um Estado que, inclusive, não era responsabilizado, e a gente passa a ter um Estado que se condiciona e tem a obrigação até de preservar o seu próprio patrimônio. Mas essa preocupação vem do próprio Império Romano, ali não é à toa que quando a gente vai por exemplo, para a Europa, vou colocar porque a gente acaba falando de patrimônio cultural e acaba tocando um pouco né, em Europa, Uhum, eurocentrismo de algum modo, mas não é à toa que a gente tem tanta coisa ainda preservada, né, daquelas colunas, quando a gente vai estudar história, né, a gente vê aquelas colunas, né, dos jônios, dórios, enfim, tudo aquilo tinha, já existia no Império Romano, já existiam leis até de preservação, de determinação, né, de preservação e punições para as pessoas que depredassem aquele patrimônio. Então, assim, já existia ali um rudimento dessa noção de preservação. Mas, de fato, a gente vê essas regulamentações após a Revolução Francesa, após esses movimentos constitucionalistas, né? Então, mas até no Brasil também a gente tem um pouco antes, em 1742, a gente tem o primeiro registro, né, de embate aí, tentativa de preservação, quando em Pernambuco se tentou derrubar um palácio que foi projetado, assim, foi criado, na verdade, por Maurício de Nassau para criar um forte. E aí veio uma lei posterior e disse, não, não se pode derrubar, né? E aí, enfim, tinha já essa consciência, mas a gente só vai ver da forma como a gente conhece hoje, abrangendo, inclusive, né, patrimônio imaterial, pelo menos no Brasil, com a Constituição de 88, né? Mas a gente chega lá. Era só não, essa introdução. inclusive, professora, é interessante que a gente vem observando no mundo, acho que semana passada, no Canadá, me parece que derrubaram uma estátua lá da Rainha Elizabeth, né? A gente vem observando no mundo esse movimento, talvez revolucionário de ideias, de valores, enfim, Sim, motivados por razões próprias, né? Que sim. terminam repercutindo nesses monumentos que fazem parte da nossa história, né? Eu É. não é um assunto polêmico, a gente nem vai entrar nele, mas eu não sei se seria um caminho adequado a gente tentar apagar
a história ao destruir esses fatos, porque ela aconteceu, ela está registrada, a gente precisa ter esse vivenciar isso até para que a gente olhe para aquilo e diga, olha, a gente não pode repetir isso que foi feito, né? Então, Sim, sim. vamos É, passar. E não, tá, pode falar. não, Eu pode ia só falar, dizer que, não, na pode falar. verdade, Aqui é assim, a conversa aberta, é como se a gente Ah, estivesse é? sentado Tá. ali na Então vamos UFRN falar. tomando um cafezinho, É, as iguanas passando e a gente conversando. Aqui não tem besteira, não. isso, só conversando, só comentando aí esse movimento também de se derrubarem estátuas, também esses monumentos, assim, diz muito assim do que a gente está vivendo, né? Dessa tentativa até de libertação, muitas vezes, porque também o patrimônio cultural, né, que está lá, o patrimônio cultural material, muitas vezes ela representa as relações de poder. E dentro dessas relações, muitas vezes, opressões, né? Então, assim, dentro ali, né, do reino britânico, né, do que era, eu esqueci o nome agora, mas de tudo que representa ali, né? Dentro do Reino Unido, ele tem ainda o Canadá, que faz com as. Não são colônias que eles chamam, né? Eu sei que hoje ainda o Canadá, você tem. Fazem parte, né, também ainda. Então, talvez, e aqui no Brasil também existem algumas tentativas e até derrubadas de estátuas nos Estados Unidos, porque aquilo representou de algum modo alguma opressão e se quis passar por aquilo. Pode, e é importante o que você falou, eu acho que é importante preservar a memória para não cometer, né, o mesmo erro, digamos assim. E aquilo poderia ir para um museu, pode ficar, né, ali guardado, como existe também na Alemanha, né? Museu do Holocausto. Então, acho que é importante essa memória. Exatamente. A gente tem a palavra, né, para se expressar contra o que aconteceu, né? E a gente pode fazer muito bem o uso disso. E aqui, voltando para a Constituição de 88, é interessante que o decreto-lei lá 25 de 1937, que ele traz um conceito de patrimônio histórico, né, e artístico mais restrito, né, Isso, relacionado a fatos históricos, né, isso, e essa questão arqueológica, etnográfica, e aí vem a Constituição e muda esse exato. paradigma, né? Ela traz a ideia de patrimônio imaterial, por É exemplo. verdade. É verdade. É legal, assim, a gente falando agora, né, dessa parte constitucional, a Constituição de 88, ela representa realmente essa evolução. Ela traz lá, acho que artigos 215, 16, ela 116, é. traz, o patrimônio imaterial, ela traz preservação da cultura, né? Então, ela traz essa ideia de cultura, de manifestações culturais, expressões de saberes. Então, é muito interessante a construção rica ali daquele texto, né? Inclusive, a preservação de saberes indígenas, afro, né? Então, não só de quem colonizou, mas também dos colonizados, digamos assim. Então, Exato. traz, né, toda essa possibilidade. Muito embora a gente saiba que patrimônio cultural ainda no Brasil, infelizmente, assim, sendo bem crítica, ainda é um assunto polêmico, ainda não temos, assim, políticas efetivas de preservação, né, desse patrimônio. Temos alguns instrumentos, mas é, temos alguns instrumentos e tem aí a preservação de alguns bens, mas ainda não temos uma consciência difundida de preservação. Porque a gente pensa que preservar, né? Eu vou preservar a história, vou ficar no passado, vai contra, né, essa contemporaneidade, a tecnologia até. Mas é muito equivocado pensar que a ideia de preservar está ligada ao passado. A ideia de preservar está muito ligada também ao futuro, porque a transmissão do legado e a identidade de um povo, né, ela traz também a ideia de conexão, de sustentabilidade,
identidade, coisas que estão sendo perdidas, né, com essa tecnologia. Então, a gente precisa preservar para manter a identidade, manter conexões e conseguir se manter ainda permanecer, né, enquanto seres humanos. Eu não sei quanto tempo mais a gente vai conseguir viver no É, mundo, mas preservar essa memória faz parte até do que a gente quer para frente, né? Eu acho que isso talvez seja muito aberto, mas a gente precisa desenvolver esses conceitos aí, essa ideia. exato. A gente, né, nessa questão imaterial, a gente tem perdido, professor, até a própria memória afetiva Isso. que se passava entre as gerações familiares, na convivência, né, Isso. que a gente tinha, na convivência com os filhos. Aquela memória afetiva que hoje, né, a gente até brincava lá na conversa no WhatsApp, né, nós somos cringe, né? Aquela É, memória afetiva de brincar na rua, né? E que ali se construía saberes, exato. sem que a gente tivesse essa consciência de que estávamos nos formando ali enquanto pessoas com valores que a gente compartilhava, que traz essa ideia do patrimônio imaterial, né? São aqueles valores, a experiência, a vivência, o conhecimento que os indígenas, por exemplo, preservam e transmitem de geração para geração, né? Então, dentro dessas manifestações artísticas, por exemplo, a gente pode pegar aquele teatro de bonecos que nós temos aqui no Nordeste, né? Que Sim, tá inserido dentro dessa ideia de patrimônio. como lembro. Né? O maracatu aqui em Pernambuco, que também está dentro dessa ideia de Cordel. patrimônio. Oi? O cordel, por O exemplo, né? cordel, exatamente, né? São formas de expressão, né? Características de determinada região, que se a gente não preservar, e o mamulengo, como a professora Mariana está Isso, colocando Mariana, aí, vamos lembro. né? Então, assim, a gente precisa ter o cuidado de não nos tornarmos muito digitais e perder a base que faz com que nós mantemos os laços humanos de afetividade, porque o imaterial, a cultura, ela preserva essa afetividade, né? A gente não pode perder isso. Mas vamos Exatamente. aqui avançar aqui para. Pode falar, viu? Pode falar. Não, pode perguntar. E não precisa se preocupar com o tempo, não, que eu estou controlando o tempo, viu? Ah, Pode ficar sim, tá. tranquila. Essas Tá? Eu tô lives só. do Instagram, a gente fica tensa com o tempo, né? Mas parece que agora já é uma hora e Tá passando, tá meia. podendo passar de uma hora, tá tranquilo. A gente. Só dois registros aqui. O primeiro é que existe o IFAM, né, que é o Instituto do Isso. Patrimônio Histórico, Artístico e Nacional, que cuida, né, dessa parte dos bens. Quem tiver interesse, dá uma entrada lá no site do IFAM. É extremamente legal, você vai encontrar muitas informações. Os estados também têm, né, estados, alguns municípios maiores também têm os seus próprios institutos, né, a Festa de Reis. A professora Mariana está aí, hoje ela disse, eu vou poder assistir ao vivo, e ela está trazendo aí valorosas É. contribuições para a gente aqui. E é interessante, professor Carlos, que eu não tinha percebido, porque assim, o artigo 16, 215, aqueles últimos ali, está naquela lista de artigos que a gente só estuda na época da faculdade, quando vai fazer uma prova, Isso. ou se vai fazer um concurso, né? E você acredita que eu não tinha reparado que lá no 216, eu até anotei aqui, ele fala de é, as criações científicas, artísticas e tecnológicas. E eu fui atrás e é a Exatamente. redação originária da Constituição, né? Não é emenda, Isso. não. Não, não, exatamente. É, é interessante isso, porque a gente pensa, né, que deve ser preservado só o patrimônio cultural. A gente tem essa ideia de preservação, né, do patrimônio cultural, como eu já falei, patrimônio material e imaterial, né? Talvez a gente, né, pense intuitivamente que até já sabe, né, o que é. E aí, para conectar, né, o patrimônio cultural, que é o nosso tema, com a tecnologia, a gente vai passar aí, né, por diversas formas. Você tem realmente na Constituição essa obrigatoriedade de preservação também do patrimônio científico e tecnológico. Quando a gente fala tecnológico, o pessoal já pensa, né, no computador, mas tecnológico também diz respeito às técnicas, né, utilizadas, inclusive, em processos de automação, ou nem de automação, mas processos de tecnologia empregada em algum fazer, né? Então, o patrimônio científico se relaciona, né? Está relacionado
a tudo aquilo que é utilizado, né, para se chegar a produtos científicos, digamos assim, né, de pesquisa. Desde vou dar um exemplo aqui bem simples, né, do tubo de ensaio aos documentos, né, que são usados, aos papéis, os próprios prédios também, né, que são utilizados para essas pesquisas. No caso do patrimônio tecnológico também, além, né, do que é usado para desenvolver, por exemplo, uma metodologia para a produção, vou dizer aqui, digamos que a gente tenha no Brasil uma produção de um veículo tem como combustível lixo, né? Então, aquilo ali é patrimônio tecnológico brasileiro e patrimônio científico também. Esses também devem ser preservados, né? Também estão ligados ao patrimônio e identidade de um povo, né? E aí, assim, o patrimônio cultural, patrimônio científico e tecnológico devem ser preservados, mas o patrimônio cultural, ele também se conecta à tecnologia. Hoje, né, nós verificamos que o patrimônio cultural, ele pode também ser difundido pela tecnologia. Então, não é que exista um patrimônio cultural tecnológico, a gente pode falar até em patrimônio cultural digital, mas patrimônio tecnológico é uma coisa, patrimônio científico é outra, patrimônio cultural é outra, né? Para falar em patrimônio cultural e tecnologia, conectamos aí com essa forma de difusão do patrimônio cultural. Hoje existem, até com a pandemia, isso foi, né, mais acelerado, as visitas guiadas, né? Então a tecnologia acelerou. Além de que a gente passou a ter também um outro processo que é o de desenvolvimento do patrimônio cultural digital. Então, veja que na era da economia digital, nós temos também o patrimônio cultural também se desenvolvendo nessa sociedade digital, né? Nessa rede que Manuel Castro, né, chama, dessa sociedade em rede que cria novas relações. E patrimônio cultural, Carlos, é importante também dizer, né, quanto a essa importância, né, de se preservar, que a gente também deve vê-lo como patrimônio cultural, né? Às vezes as pessoas acham assim, para que preservar? Para que, né? É só uma coisa que alguém achou bonito, vai deixar lá, não tem importância econômica, mas pelo contrário, existe um ramo que é o da economia do patrimônio cultural, que está toda, né, interligada. Você ao preservar, ao transmitir legados, ao preservar esses saberes, ao ritualizar sociabilidades, você identifica um povo, conecta aquelas pessoas e cria também, né, uma economia em torno daquilo. Nós temos um patrimônio cultural alimentar, por exemplo, né, no Brasil, é preservado o fazer, né, do acarajé. Essa hora da fome, dá vontade de comer acarajé. O fazer do acarajé, o fazer a tapioca, né? Fazer o cuscuz, como é que é feito? O churrasco gaúcho. Aí para fora do Brasil, você tem a pizza napolitana, né? Tudo isso é patrimônio já cultural. Ou o Uhum. açaí, como é que é o açaí verdadeiro, aquele que eu adorei, provei do norte, o tacacá. Adorei O tacacá. tacacá é Maravilhoso, né? delicioso. A hora da fome, sempre que eu tô falando de patrimônio cultural nas aulas, que eu começo a falar de comigo, eu digo, é hora da fome. Pois é, esses bordados de caicó, né, o seridó, né, que é minha paixão. O seridó tem muito, né, de riqueza cultural, alimentar, e também essa parte dos bordados. Tem o fazer, por exemplo, a rendeira de Caicó. A renda de Caicó é diferente da renda de Fortaleza, né, do Ceará. E se você chegar lá em Caicó, elas explicam, né, todo esse processo. Porque tem o Richelieu, a Renascença, que é feito com um bordado de uma forma, né, à mão, e o de Fortaleza, que é feito, tem uma máquina. Então, eles têm esse fazer específico. E dessa forma se cria uma economia da gastronomia, veja, dos produtos que são, né, também repassados, comercializados, o turismo,
né? Já pensou se a gente tem hoje uma uberização da economia, né? Um fenômeno que é prestação de serviços muito parecidas em todos os locais do globo. Uhum. Imagine se a gente também tivesse uma uberização da cultura, né? Como seria chato a gente ter Exato. essa uniformização. Então, essa identidade é muito importante, né? Até para a gente manter, como eu falei, eu estou sempre tocando nessa tecla, essa conexão, né, entre as pessoas, porque a tecnologia é um instrumento, ela tem que ser nosso instrumento. Eu digo a tecnologia, né, o meio digital, né? Uhum. Tem que ser Uhum. instrumento para a gente, e não simplesmente a gente viver, a gente não tem ainda como viver como avatar, né? Então, É. Exatamente. Até o sotaque do nordestino, o sotaque do gaúcho, e veja, o sotaque dos 9 estados, né, se não me falha a memória, somos 9 aqui no Nordeste, e cada estado tem um sotaque diferente, e isso não isso, deixa de ser um patrimônio cultural e material de cada um de nós, né? de cada parte Você do país. Isso. né? A gente se identifica pelo sotaque. Você entrou ontem, eu precisei pegar o Uber e entrei no táxi e dei boa noite ao motorista. Quando ele me deu boa noite, eu já pensei, eu já perguntei para ele, você é de onde? De Minas Gerais? Por causa do sotaque dele, né? Então veja, é identificação. A gente não pode perder essa identificação, como você está colocando. A gente não pode passar a ser máquinas replicadas, né? Sem valores, sem tradição, sem cultura, porque se isso acontecer a gente vai perder a nossa identidade, e quando a gente perde a nossa identidade, a gente simplesmente não sabe mais o que é. Né? Então tem tudo isso. E nessa questão da economia que você traz, que gira em torno do turismo histórico, tanto é que o IFAM ele é uma autarquia que é vinculada ao Ministério da Economia, né, que deixa bem mais evidente essa questão do turismo econômico que gira em torno desses patrimônios, desses bens e desses valores. Né? Tanto é que quando as pessoas chegam em Natal, chegam aqui na Paraíba, elas querem conhecer determinados locais específicos, porque aqueles locais têm uma história, né? Aqueles locais têm valores para elas, né? Elas ouviram falar. E isso é que é importante. Né? Então, Exatamente. professora, pode falar, Não, fique eu à ia vontade. dizer, e quando a gente fala dos instrumentos para preservação, né, do patrimônio, esses instrumentos, né, que são tanto do IFAM quanto, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, temos a Fundação José Augusto, aqui em Natal a Funcarte, né? Então, esses órgãos ou autarquias, essas instituições públicas que têm essa competência para realizar os registros, os inventários, né, os tombamentos, elas têm essa competência e é importante que se preserve e se registre. Agora, quem tem patrimônio material privado, muitas vezes não quer ter o bem tombado, porque o tombamento gera algumas consequências, né, econômicas, algumas restrições. Mas é por isso que eu digo que a gente precisa dessa consciência patrimonial, né, de patrimônio cultural. Porque o tombamento, ele leva a essas restrições, mas ao mesmo tempo você também tem a possibilidade de alavancar essa economia do turismo. Por exemplo, digamos que você more aqui né, no Rio Grande do Norte, tem, sei lá, Câmara Cascudo, né, que é uma referência aqui de cultura. A casa de Câmara Cascudo foi tombada. Você mora na casa de Câmara Cascudo, você tem essa propriedade, você adquiriu, mas foi a casa dele, foi tombada a arquitetura, você pode transformar em alguma instituição, até se você transformar num restaurante que tenha né, essa identificação, isso já gera uma diferenciação no seu estabelecimento. Então, essa parte de consciência de patrimônio cultural, aqui a gente ainda precisa desenvolver um pouco mais. Porque o tombamento ele acaba sendo chatinho, né? Dentro dessas restrições. Mas Exato. são essas, né? São várias essas formas de se preservar que a gente tem. E aí você já traz, né, a importância, né, a gente precisa ter a consciência da importância, né, de se preservar esses elementos culturais, materiais e imateriais, porque
eles fazem parte da humanidade, né? Eles integram a história da humanidade. E o ponto sensível e delicado é exatamente isso, né? É entender qual é essa importância, né? A gente precisa levar esses valores para essas pessoas. E mesmo com a sociedade digital, né, a gente precisa realmente continuar preservando. Porque, como eu falei no início, preservar a história não é ficar no passado. É o contrário, é progresso. Por quê? Porque você tem, né? Tanto é que se fala sustentabilidade é também instrumento de inovação, né? Quando você mantém uma cidade, e hoje se fala nas smart cities, né? Quando você tem uma cidade que tem um patrimônio histórico, tem ali também, você tem dentro daqueles elementos urbanos, né? Você tem uma indústria, ou uma urbanização, mas que não é uma urbanização tão vertical, você tem uma cidade, né, mais sustentável. Você consegue ter uma cidade que ela não vai precisar de tantos instrumentos aí de energia para esfriá-la, por exemplo. Né? Então, as smart cities, elas não são apenas as cidades inteligentes, porque se utilizam da internet das coisas, por exemplo, né? Da Alexa no setor público, por exemplo, mas também porque ela traz esses elementos de sustentabilidade. Então, é por isso que aqui em Natal, o centro histórico, né, ele tem todo o perímetro que foi, né, já delimitado, preservado, tem a revitalização, o projeto de revitalização da Ribeira, né, aqui em Natal. Então, tudo isso representa essa sustentabilidade, está dentro, inclusive, da Agenda 2030 da ONU, né, que é a Organização para o Desenvolvimento Sustentável. Então, preservar patrimônio histórico e cultural é progresso, né? É também falar em futuro, né? Passado, E, preservar o passado para o futuro. e como é que acontece? Como acontece a preservação do patrimônio histórico da humanidade? Bom, existem, né, esferas, né, de competência. Como eu falei, né, na esfera, você mencionou também, na esfera federal, a gente tem o IPHAN, né, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O Uhum. IPHAN, ele vai realizar tanto tombamentos, né? O tombamento é o instrumento utilizado para a preservação de patrimônio material, ou seja, monumentos, né? Estátuas, podem ser tombadas. Pode se utilizar também da desapropriação, se for o caso, né? De se verificar que, por exemplo, uma pessoa tem uma estátua lá de uma obra de Aleijadinho, né, e se verifica que é de interesse público que aquele bem vá para um museu. Então, pode-se realizar também a desapropriação. Isso para bens materiais. Né? E na esfera federal. Na esfera estadual e municipal, aí vai depender, né, de cada estado, de cada município. Aqui no estado do Rio Grande do Norte, a gente tem a Fundação José Augusto, né, que é ligada a... Hoje eu não sei como é que está exatamente, se é Secretaria de Cultura o nome, mas por muito tempo era essa a denominação. E no município, a FUNCART, né? Aqui no município. Então, essas são as esferas dentro das competências federativas. Para o patrimônio material. Para o patrimônio imaterial, todos eles também podem realizar inventários e registros. Né? Então, por exemplo, a festa de Santana, de Caicó, ela foi registrada, né? Então ela passou por um processo de registro e ela hoje, né, está como patrimônio da humanidade. Agora, patrimônio histórico brasileiro, tá? Então a gente fala patrimônio da humanidade, mas não é quando a gente fala patrimônio da humanidade tecnicamente, aí eu vou explicar que é a Unesco que vai fazer, certo? Mas Uhum. tanto é que o Brasil tem hoje 14 monumentos que são patrimônio histórico da humanidade, tá? Mas patrimônio cultural, então nós temos os materiais e imateriais, e temos vários, assim. Eu sei que, por exemplo, o acarajé está dentro,
né, o fazer o acarajé também, né, já foi registrado pelo município de Salvador, pelo estado da Bahia e, ao que parece, o IFAM também. Também é importante dizer que as esferas não se anulam. Um bem, né, algo que esteja dentro do patrimônio cultural pode ser registrado por vários entes, depende do interesse do ente, depende do que aquilo representa para aquele ente federado, né? E falei, né, do registro, falei do Uhum. acarajé e todo esse processo. Inclusive, tem até uma lei municipal em Salvador que diz que só pode se vender o acarajé quem estiver vestida de baiana. Então, tem a indumentária também. Se você não estiver vestido, né, com a vestimenta, né, tradicional, você não pode chamar de acarajé. Aquilo ali vai ter que se chamar, né, vai ter que ser outro nome. Então, patrimônio cultural, então tem essa também, né, tem essas formas de preservação. E o que eu ia dizer? Também é importante falar quanto à economia do patrimônio cultural, que inventariar ou registrar é importante também para o país. Porque, por exemplo, o cupuaçu, o doce do cupuaçu e o processo ali de realização foi registrado, foi, na verdade, e aí a gente entra em outro âmbito que não é muito a minha área, mas a área de patentes, foi Uhum. patenteado pelo Japão. Então, veja, é patrimônio cultural o processo ali de criação do cupuaçu, mas aquele doce foi patenteado pelo Japão. Então, como assim? Né? A Unesco É. precisa também intervir nisso aí. Quanto ao patrimônio histórico da humanidade, aí a Unesco vai fazer essa avaliação, né? O Brasil hoje tem 14 patrimônios históricos. Eu não vou saber de cabeça todos eles. Eu vou lembrar, por Uhum. exemplo, do Cristo Redentor, né? Tem o Maracanã, ao que parece. Ele foi, inclusive, com a Copa, né, de 2014, o Maracanã passou por um processo até de destombamento. Ele era tombado em patrimônio histórico, passou pelo destombamento. Então, é a Unesco, né, que faz parte da ONU, que vai fazer esse processo de preservação. Entendi. É. Juan falou aqui que o Grude de São Gonçalo do Amarante foi declarado patrimônio cultural. Olha que Eu, legal, também adoro grude. o grude é Adoro uma grude. comida? Eu não conheço o grude, Grude, não. eu vou dizer o que é o grude. O grude, ele é feito. A tapioca também, né? E na Paraíba é a mesma coisa. Isso. Mas o grude é pegar a goma da tapioca, que é, né, da Hum, mandioca, aquilo, uhum. e se faz tipo uma massa, ela fica fofinha, assim. Deixa eu ver se alguém está explicando aqui. Não passaria pelos requisitos. O grude, ele é tipo. é, Como é que eu posso dizer? É tipo uma canjica, eu acho, de tapioca, né? Ginga com Entendi. tapioca também. Ginga com tapioca é patrimônio de Natal, do município de Natal, né? Então tem, né, muita coisa aí que a Eu gente. acho que tem muita coisa que eu preciso comer aí. Eu vou ter que voltar aí na UFRN, porque eu vou Tem registrar uma reclamação aqui com meus colegas de mestrado, porque nenhum deles me ofereceu esses negócios quando eu estava aí, esse não, viu? Olha, a Ah, ginga, o grude, e tá quando você for em registrado aqui a Caicó, reclamação. quando você for em Caicó, aí que você vai ver, tem o Filhóis. Quem for aqui do Seridó, quem estiver acompanhando, Filhóis com mel. Minha gente, não existe não. Filhóis é bom demais. É uma bolinha assim, frita. É, Aham. tem uma massa, como é que chamava aqui? Tem vários nomes. É sonho de noiva, malaçada. É parecida aquela massa. Aí uma Ah. bolinha frita e com mel em cima. Então, bom demais. Ou então Ah, queijo de coalho com mel de engenho. É é, muito bom. esse aí Esse não, não. não tem preço não. Esse aí é bom É demais. verdade. Eu tenho um grande amigo de Caicó e eu tô para ir visitá-lo, tô só esperando melhorar e aí eu vou cobrar essa bolinha dele aí quando chegar lá. Vou dizer, Sim, olha, eu quero o comer filhóis, é. o filhós, é. E então a O povo gente também já, tá com né, fome, então tudo comentando aqui coisa de comida. eu tô vendo aqui, a professora Mariana tá virada viu, no tetel aqui. Ela e É, Fabi aqui estão trazendo aí de tudo aqui pra gente, viu? Mas que bom.
Depois, vocês, pelo menos, depois da live, têm a possibilidade de comer essas coisas, porque aí é patrimônio aí do estado de vocês. É, Eu não, eu vou ter que procurar um cuscuz aqui que é patrimônio, pelo menos aqui em casa é um maior patrimônio histórico, a gastroalimentar que cuscuz, tem é o cuscuz, é uma das coisas que eu mais adoro comer. é bom demais. Professor, e como é que fica a questão do patrimônio científico e o patrimônio tecnológico? Você já conversou um pouco sobre o tema e só um pequeno comentário aqui antes de eu te passar a palavra. É interessante o tecnológico que a gente faz sempre, a gente sempre vem à mente, né, as tecnologias de hoje, né? Então, você tem esses meios de comunicação, você tem um iPad, você tem um telefone que permite que a gente esteja tendo essa conversa agora neste momento. É uma tecnologia. Só que a gente esquece que as tecnologias elas sempre existiram e são correspondentes às suas épocas, né? Isso. Eu gosto muito de, de ver a origem das palavras, a etimologia, e eu descobri um sitezinho muito legal, e eu fui ver a da tecnologia, porque eu estava lendo e estava pensando sobre isso. E a da tecnologia é interessante porque a palavra técnica, e aí é do grego, né, é relativa ao trabalho do artesão. E o Sim, logos está relacionado com o estudo, com a palavra, com sim, a técnica. Né? Então, veja, lá na Grécia a gente já tinha essa ideia de tecnologia. Só que a gente, exatamente. quando fala em tecnologia, é como se esquecesse todo um passado histórico e de formação, e Exatamente. pense nessas coisas de hoje. Né? É, Então, pode digitais, né? falar. Não, a É gente pensa nas digital. coisas digitais, exatamente. É, por isso que eu falei, patrimônio cultural se conecta com o tema da tecnologia, porque hoje a gente tem as formas de difundir, né, o patrimônio cultural pela tecnologia de hoje. Mas quando a gente fala em patrimônio tecnológico, são todas essas técnicas, né, esses processos de fazer alguma coisa, algum método, né, artesanal até, né, para fazer algo que seja inerente a alguma invenção brasileira, né, processos científicos também. Então, tudo isso também é preservado, né? Está dentro de patrimônio histórico, né, nacional e também pode ser preservado pelo IFAM, né? Então, ali na Constituição, se a gente for ler para o texto, ele fala, né, em patrimônio cultural, fala em patrimônio científico e tecnológico, que vão ter, né, as políticas também, né, de preservação, e logo em seguida fala-se lá na ciência e tecnologia, né? Então, é, é, há essa necessidade de preservação pela nossa Constituição. Então, o processo de preservação é muito parecido, né? Então, institucionalmente falando. E hoje o que a gente fala também como eu mencionei no começo, é de patrimônio cultural digital. Aí sim está conectado com a tecnologia atual. Interessante que eu estava semana passada lendo um texto, que o texto tratava do museu digital, né? Sim, Que é uma forma que já vinha sendo sim, desenvolvida, né? Já vinha acontecendo, mas em termos de alcance ainda não estava tão difundido. E a pandemia sim, ela veio e sim, deu esse empurrão. Né? E com exatamente. esse museu digital, né, que pode ser tanto um museu físico, que aí eles transmitem lá, você tem o acesso pela internet, como pode ser algo efetivamente digital. Né? Sim, Faz com que a gente tenha acesso a todo esse tipo de patrimônio que a gente está conversando aqui, né? E que aí, de repente, o museu digital, por exemplo, ele está dentro dessa ideia de patrimônio cultural digital, ou ele se enquadraria na sua concepção mais do patrimônio tecnológico, porque é o meio para que a gente tenha o acesso? não, aí nesse caso eu diria que é o patrimônio cultural sendo difundido pela tecnologia, né? Pelo mundo digital. E tanto é que eu até ia mencionar, né? Eu fico um pouco triste porque é um tema tão legal, assim, a gente fala em cultura, e principalmente com a pandemia, a gente viu o quanto que a gente precisa de cultura, né? O quanto que a cultura, as artes nos fizeram permanecer sãos, né? Vamos levar aqui. A Isso. gente
seja de uma live, né, de, sei lá, qual é o estilo musical que cada um quer, mas foram diversas, então a gente pôde ter essa difusão de cultura e de arte, seja das peças de teatro que eu assisti durante esse tempo, né? Então, seja da produção ali cinematográfica nas plataformas de streaming, né? Por mais que tenha assim uma problemática ali, porque nas plataformas de streaming você não tem uma regulação direta da Ancine, por exemplo, mas isso é, né, outra questão. Mas como é importante, né, a gente preservar a arte, a gente ter essa forma de difusão. E no Brasil a gente não vê essa consciência, principalmente no momento atual, né, de implementação, de fortalecimento, de política pública para, né, para fortalecer mesmo esse patrimônio cultural. Então, a gente fala em museu, mas assim, até o acesso a museu, a obras de arte, né, artes plásticas, por exemplo, é mais difícil para as pessoas, né, que não têm, digamos, que não foram estimuladas a isso. Até para quem foi estimulado é difícil, né? Eu sempre digo assim, eu adoro arte, mas eu não entendo. Eu leio que só, mas eu não entendo exatamente porque eu nunca fiz um curso aprofundado. Mas eu adoro artes plásticas, por exemplo. Assim, eu sou atrevida, não sei de nada, mas fico lá tentando estudar. Mas é muito difícil, né? Assim, as pessoas gostarem, né? Irem para quando eu viajo, por exemplo, eu adoro visitar museus, né? Aí eu estava dizendo, minha filha, numa viagem que a gente fez, ela pegou, ai, outro museu, mãe? Não acredito. Minha filha, valorize a cultura. E assim, eu É, digo, pequenininha, né? Eu digo, como a gente tem a responsabilidade, né, de criar essa consciência. Não só que, né, para que ela goste de museu, mas para que ela valorize arte, cultura, manifestação artística, né? É, porque nós precisamos. E o mundo digital possibilitou que a gente tivesse mais acesso, mas mesmo assim a gente não é como se, né, a gente não visse como uma economia. E é um setor econômico, né? Tem uma pesquisadora no grupo de pesquisa, né, que a gente tem na universidade, que é o Direito em Cena, né? Não sei se ela está aqui uhum, em Samar, que ela pesquisa essa economia da cultura, né? E ela fala, é 4% do PIB brasileiro, né? A economia da cultura. Então, ele precisa ser visto, esse setor, como um setor econômico mesmo rentável, né? Como, por uhum. exemplo, Hollywood, né? Existem diversos produtores porque eles acreditam naquilo como um setor econômico, né? Setor, inclusive, estratégico. Então, a gente precisaria disso. E aqui, falando de patrimônio cultural digital mesmo, né, como você perguntou aí, o museu eu não encaixaria como patrimônio cultural digital, mas hoje a gente tem um fenômeno aí da cultura digital, né, que é produzida nas redes, né, na sociedade em rede, e que culmina ali com uma danadinha chamada de NFT, né, pessoal? Sei nem o que danado é isso, né? Até porque é uma sigla em inglês. Não sei se já Uhum. era agora para eu falar dela. Posso, Pode, posso falar? pode ficar à Bom, vontade, pode ficar à vontade. o patrimônio cultural digital, né? Hoje a gente usa esse termo, muito embora, né, ainda não exista exatamente uma regulamentação específica, né? A gente fala, tem alguns artigos sobre cyberespaço e patrimônio cultural digital. Hoje existe essa tendência aí, né, de se criar as non-fungible token, né, que é as NFTs, que são tokens não fungíveis. Não disse nada ainda, Carol. Que são o quê? São certificados digitais que Uhum. vão garantir, vão assegurar que aquela obra é original, certo? Então, são, digamos, não precisa necessariamente ser uma obra de arte, mas as NFTs elas servem para certificar bens que são produzidos, né, digitalmente. Fotos, memes, né? Aquele meme, não sei se você lembra que tem uma menininha, aquela lourinha, assim, que ela era pequenininha na época, né? Hoje ela já está grande, eu vi até um dia desse ela falando, ela já tem, parece que 14 anos. Ele foi vendido como NFT
por milhões. E teve recentemente também uma obra que foi vendida por 69 milhões, uma obra digital. Então, as NFTs, esse certificado digital, ele entra, né, na certificação do blockchain, que é o mesmo, né, a mesma plataforma que cria as criptomoedas. Uhum. Mas tem diferença aí, porque a criptomoeda, né, ela é mais, digamos assim, democrática, porque permite que qualquer pessoa faça o garimpo, né, faça a mineração dessas moedas através do processo que é exigido lá pela plataforma da blockchain, que é você vai minerar quando você quando um código é gerado, você é legitimado pela própria rede, e o blockchain é privado, né? Não tem nenhum estado legitimando aquilo. Então, as Uhum. NFTs são certificadas pela blockchain, mas elas só se referem, né, àquela obra específica. Então, aquele autor, né, vai criar uma obra, um meme, e quanto a memes, quanto a fotos, essas coisas, qualquer pessoa pode criar, tá? Qualquer pessoa pode certificar a NFT. No Brasil é diferente. No Brasil, a lei de direitos autorais, né, determina que o autor não pode abrir mão do seu direito de autor. Então, a NFT ela tem que ser criada pelo autor, né? Então, ainda é confusa a regulamentação, não tem uma regulamentação precisa, né, sobre as NFTs, mas é Uhum. importante que as pessoas já saibam que ela existe, né? NFT é tema do momento. Acho que todo mundo já deve ter visto algum artigo aí, quem pesquisa patrimônio cultural, quem pesquisa arte e tecnologia, né, no mundo atual. Porque ultimamente é o que se fala, né? É, há umas 2 semanas teve um caso, inclusive, de um artista que criou uma arte invisível. E aí essa E arte esse aí ele foi tentou extremamente vender, polêmico, né? tentou vender aí por, acho que foi por 10 milhões, enfim. Eu disse, eu faço aqui uma arte invisível, né? Mas só que foi considerada arte porque tinha todo o processo, né, de criação, a manifestação artística representaria, né, um produto cultural. Então, é polêmico, né? Dizer o que é É arte. curioso. É É, curioso porque você não vê uma materialização, né? exatamente. Por E mais como é que que você você... tenha bens intangíveis, né? Tipo, o fazer o acarajé, mas você consegue Isso, perceber aquela manifestação, né? Ou então, por exemplo, exato. a festa de Santana é uma festa, né? Mas você consegue pelo menos registrar, né? Eu acho que a gente precisa Exatamente. talvez ver, né? Ou não sei, um ritual precisa estar de alguma forma, por isso que, né, que há essa necessidade de registrar. Aí nessa obra invisível, talvez, né, se fosse registrar aí como NFT, alguém filmou ali o nada, registraria como, né, o nada, o nome da obra, A mas teria manifestação do nada. a manifestação do nada, né, o sentido do nada, algo bem filosófico aí, mas quem sou É, eu para dizer? Quem somos nós para dizer o que é arte e o que é que não é? Muito complexo. nesse caso aí, professor, eu acho que a gente iria precisar de uma Samanaú, que é uma cachaça que eu gosto bastante É de daí, Caicó, viu? de Caicó, né, para a gente poder apreciar É esse mesmo. nada, né? Esse Porque só inspirado pelo néctar da cana-de-açúcar a gente poderia ter essa inspiração artística para chegar ao é, ponto de compreender o nada, porque é bem. eu realmente fiquei espantado com aquilo ali, né? Porque a pessoa fez, colocou um valor e ela explica, né? E talvez ela explique esse modo de fazer, talvez ela explique esse processo criativo, né? Que poderia ser o que aqui a gente falou lá no comecinho, né? A forma de manifestação, né? Isso. O modus operandi, né? Que talvez isso possa vir a caracterizar essa questão da arte, do registro, enfim. São as novas manifestações artísticas, né? É verdade, mas é importante apresentar o tema para que as pessoas saibam que já se
né, já existe o desenvolvimento de um patrimônio cultural digital. No Brasil, a gente ainda não tem uma regulamentação específica, como eu falei, temos a Lei de Direitos Autorais, tem um projeto de Uhum. lei, eu até anotei aqui o número do projeto de lei, para não esquecer, 2060 de 2019, que na verdade trata de criptoativos, então regulamentaria as NFTs, né? Tem. Regulamentaria como é que elas seriam comercializadas, porque o comércio de NFTs é que vem chamando a atenção. E também tem, né, o fato de que a Receita Federal, principalmente em 2021, determinou que fossem declaradas. Já tem, na verdade, resolução antiga, né? Antiga que eu digo, antiga, olha o nosso parâmetro de tempo. Antiga de 2018, Você tá 2019. igual essa juventude de hoje, viu? É, Que o que aconteceu ontem o que já aconteceu é semana passada antiga. é antigo, é Eu velho. nem sou, eu sou tão cringe, eu sou tão Não cringe. é? Sou tão millennial, né, para dizer. Mas a Receita Federal já vem determinando, né, essa declaração de ativos digitais. Então, se ela for convertida em renda, Uhum. provavelmente haverá uma tributação, né? Já conectando aí com Isso. o tributário. Já que a gente está falando de Receita Federal, né, de leão, esse cidadão, esse jovem que tem uma fome insaciável que a gente não consegue satisfazê-lo nunca, e a gente falou de economia, né, a gente falou a economia que decorre da cultura, né, de toda uma atividade que se desenvolve relacionada a esses patrimônios. Como é que fica? Existe a extrafiscalidade, né, do tributo, da política fiscal, né? Sim. Existem incentivos, né, para preservar o nosso patrimônio, para a preservação do cultural digital? Como é que está essa parte tributária? Pois é, para o patrimônio cultural, né, em si, a gente sabe que existem a forma, né, de financiamento da cultura, ela é através da Lei Rouanet, aqui no estado do Rio Grande do Norte tem a Lei Aldir Blanc, então a gente tem essa forma de financiamento através de incentivos fiscais. Dá-se incentivos fiscais a quem tenta promover o financiamento de projetos culturais, né? Então, Uhum, essas promotoras de projetos culturais teriam esses incentivos fiscais. Para o patrimônio cultural digital, né, ainda não se fala, ainda não há, mas poderia-se tentar, né, poderia-se pensar numa política fiscal voltada para isso, até porque já tem aí alguns estudos preliminares, digamos assim, já tem manifestações, né, inclusive de grupos, né, artísticos, digitais, de designers, enfim, de que as NFTs, inclusive, são instrumentos de emancipação financeira de mulheres artistas que muitas vezes não são reconhecidas. Então, você já tem um nicho aí para concretizar valores constitucionais, como o valor da igualdade, né, na classe artística, né, dentro da arte, porque mesmo na arte existe também formas de expressão de desigualdade, então não existem ainda, né? Eu não tenho noção, até porque é algo muito novo, né? Não tem uhum, ainda dentro da política fiscal. Não se fala, né, na reforma tributária, mas eu penso que é algo a se pensar, sim. Até a pesquisadora que eu falei, né, a Samara, ela entrou aqui, não sei se ela permanece, mas ela falava, né, ela inclusive é a tese de doutorado dela, estudar soluções para o financiamento da cultura, né, nos próximos anos, né, porque o financiamento da cultura sendo feito só por incentivos fiscais é muito arcaico, né, e é uhum. muito depender dessa renúncia fiscal, né, fica muito ainda a cultura muito dependente de alguém que queira aderir a esse incentivo e não a financiamentos específicos, né, projetos culturais. Então, penso que investir também no patrimônio cultural digital, assim, eu sei que também tem valores exorbitantes, né? Eu acho Uhum. que
se regulamentar seria a primeira opção e verificar como seriam feitas, além das NFTs, até porque, lembrando, as NFTs, elas são certificadas por um ente que é despersonalizado, não tem uma natureza, não tem um estabelecimento permanente em nenhum país, que é a blockchain, né? Uhum. E não tem nenhuma regulamentação estatal. Então, lógico que a blockchain ela usa, né, do sentido de que há confiança mútua no outro ali, né, nas outras pessoas. Então, ela é como se ela demonstrasse que há a possibilidade de se viver a economia financeira sem o Estado. Mas, ao mesmo tempo, a falta dessa regulamentação pode gerar também alguma certa insegurança, né? Quanto a muitas vezes a pessoa desenvolver toda a sua arte e colocar ali na NFT e de repente a gente não sabe, né? O futuro, não sei. É, Aí, como é que se asseguraria isso aí, né? Essa manutenção desse patrimônio cultural e se apaga, enfim, um bug, eu não sei. Aí, o que é que pode é aquele acontecer, né? conflito. A pessoa, É, se o Google resolve apagar, né? Pronto. A humanidade começa do zero, né? Se o é um Google dá reset. um reset, né? É, Então, o pior é que é verdade. O pior é que é é verdade. É aquela coisa, quando a gente fala de regulamentação, desregulamentação, a gente entra naquele drama, né, dos limites, né, isso. e da necessidade de ter, porque sem regulamentação a gente não vai ter segurança jurídica, né? Verdade. As teorias contratualistas, né, Rousseau, Hobbes e toda aquela turma, já ensinam para a gente há séculos. Então a gente precisa sim de ter limites para poder transitar e saber até onde ir, né? Olha, eu posso ir até aqui, então até aqui eu posso produzir a minha arte, porque eu vou ter o incentivo, vou ter o retorno, eu vou ter o reconhecimento. Uma coisa que você colocou aí que eu estava pensando aqui enquanto você falar, quando a gente trata dessa questão da política extrafiscal, né, de incentivos do Estado, a gente cai naquele problema de terminar sendo uma escolha política. E aí, quando a Sim, gente parte de uma escolha política, infelizmente, a gente cai na questão ideológica, e aí a ideologia do momento talvez possa ter afinidade, a, ou talvez possa não ter afinidade, tem. e simplesmente resolva não incentivar, resolva não dar mecanismos, né, e os caminhos e a segurança para que todo esse patrimônio, né, seja protegido e também possa ser utilizado como atividade econômica para gerar recursos, né, para fazer com que essa economia circule. Exatamente. Professora, pode falar. Não, exatamente. Assim, é importante destacar essa necessidade assim de regulamentação precisa, de uma forma de solucionar esses financiamentos, para que não se caia realmente nessa vontade política, né? Nessa vontade política ocasional, né? Então, Exato. porque, na verdade, a realização da Constituição, ela dá margem para todos os tipos, né, enfim, de lados políticos. Então, infelizmente, a gente não tem algo que assegure efetivamente essa política perene de preservação, né, da cultura. A gente tem ali no IFAM, tem pessoas, né, que estão sempre lutando para preservar esse patrimônio, para, né, buscar. Mas os próprios municípios, muitas vezes, né, dentro ali das manifestações culturais também, a gente Uhum. observa que muitos deles não sabem, às vezes, os caminhos para buscar, para captar recursos, né? Para si, né? Quando eles preservam patrimônio. Então, eles querem preservar, mas como é que eles vão fazer para captar recursos para poder implementar ali uma política econômica até de incentivo à economia local, baseada no turismo cultural, né? Então,
Acho que falta também essa regulamentação. E hoje, né, já existem algumas consultorias especializadas para trazer para esses municípios, para o estado, para o é o que assim é o que pode, né, ajudar a tentar regularizar e a tentar efetivar esse direito do patrimônio cultural, né? Que é um tema aí, assim, e já adiantando, vou dar spoiler para quem está aí presente, a gente tem a ideia, né, na universidade, de criar uma disciplina sobre o patrimônio cultural. Está dentro ali de direito administrativo, a gente estuda ambiental também, estuda, né, em outras Uhum. disciplinas, mas a gente quer criar essa disciplina aí para ser estudada, para ver se, pelo menos dentro da universidade, a gente vai criando ali mais uma linha, né, de pesquisa, porque a cultura precisa, né? A gente precisa agora botar ela no Sim. colo um pouquinho. A bichinha tá sofrida, né, no Brasil. Então, É. calma, calma, vai passar. Eu acho que é Vai isso. passar. A gente precisa, eu acho que, e assim, eu acho que nessa perspectiva do Estado, a gente tinha aqui na Paraíba, todos os anos, um evento cultural chamava Caminhos do Frio. Era um evento que acontecia em várias cidades do Brejo Paraibano, e esse evento ele girava ali, e cada cidade tinha, por exemplo, a cidade de Jackson do Pandeiro, né, explorava aquele lado de Jackson, aí uma outra cidade explorava a questão da cachaça, porque ela tinha a cachaça como um dos elementos principais ali da sua economia, né? E esse evento ele acontecia durante 1, 2 meses, e todo final de semana em uma cidade diferente. E era uma forma de nós paraibanos termos contato com a cultura de cada um desses municípios, com o modo de viver, de fazer, de preservar. E isso foi deixando de acontecer por falta de recursos, né? E aí você perguntar por que não tinha recursos? Porque infelizmente não é prioridade das nossas autoridades destinar recursos para preservar a nossa própria identidade cultural, né? Para Exatamente. preservar todos esses valores que a gente vem conversando aqui. Então, infelizmente, a gente não tem essa vontade política, a gente não tem isso na pauta das nossas escolas, sejam públicas ou sejam privadas. As nossas crianças, elas não escutam falar sobre cultura, elas não são incentivadas ou estimuladas, né, pelo menos como regra, né? E a gente pouco conversa também no nosso ambiente familiar sobre a importância, né, de reconhecer e de preservar esses valores. Por exemplo, eu gosto muito de história. Então, eu sempre estou conversando aqui por casa sobre a história, porque quando você estuda e pesquisa e lê a história, você vai tendo contato, né, com os valores, com as Exatamente. vivências, com a cultura, com tudo. E aí você tenta usar isso como sendo um meio de estímulo, né, para que as outras pessoas elas também busquem e insiram isso na sua vida. Mas, olha, pode Eu falar. pensei. Não, eu pensei, de fato, também gosto muito de história, adoro. Eu acho que por isso, até quando eu vou começar né, as aulas, sempre gosto da parte histórica. Às vezes, né, é a forma assim, talvez, de ganhar o aluno ali, né? Acho que Exato. muitas vezes os alunos, quando veem o histórico né, daquilo, eles podem se interessar mais, eu acho muito bacana. E você acaba tocando em elementos culturais, em elementos de arte, enfim. Tipo, eu vou explicar o que é a origem de fisco, né? O fisco vem que era uma cesta de junco que servia para coletar impostos, né, na Roma antiga. Então, era do latim fiscus. Então, poxa, isso aí já traz um outro um outro É. olhar, né? Você foi pesquisar tecnologia. Enfim, eu adoro também pesquisar esses valores, né, históricos e culturais do que a gente está vivenciando, né, na atualidade. E o que eu ia dizer, só complementando para o poder público, né, para essa vontade política, muitas vezes, é porque não enxergam, como eu falei, não tem um olhar, muitas vezes, de como fazer a política econômica, né, funcionar. Porque, por exemplo,
preservar a cultura, né, é elemento de inovação, é elemento de sustentabilidade, está dentro, por exemplo, da Agenda 2030, pode ser um instrumento de captação de recursos, inclusive internacionais, né, para promover esses eventos aí. Quando promove o evento, promove o quê? Turismo, veja, né, em Nova Jerusalém tem ali aquele evento anual, eu não sei nem como é que ficou esse ano, mas da Paixão de A Cristo. Paixão de Cristo. Pois é, aquilo ali tem recurso público ali envolvido, incentiva. Por quê? Porque incentiva turismo. Então, esse pensamento estratégico, né, que eu falo, de desenvolvimento, de inovação, de sustentabilidade, é pensando também nesse movimento econômico também que pode girar, fazer a roda girar ali de municípios pequenos, né? Como você falou, não tem mais esse evento aí, né? Infelizmente. Pois é. Então, Que muitas vezes, por exemplo, as rendeiras, né, as bordadeiras das pequenas cidades do interior, elas, em alguns lugares, elas conseguiram fazer cooperativas, né, para tentar manter a cultura e também para tentar preservar a economia ali da cidade delas, que é a fonte de renda delas, mas em tantos outros lugares chega um momento em que esses valores vão se perdendo, vão deixando de existir, porque as pessoas precisam ter um meio de subsistência e aquele ali não dá mais, né? E é uma pena porque as futuras gerações, que a Constituição tantas vezes fala, elas em algum momento não vão mais conhecer, né, toda a exatamente. riqueza da imensa diversidade cultural que a gente tem aqui no nosso país. É, Essas bordadeiras, é o pessoal que faz artesanato, que faz elementos culturais, bens que podem ser comercializados, muitas vezes eles não sabem também como exportar. Olha aí, outro, né? Então, perde-se a oportunidade. Se houvesse um incentivo também do Estado, né, criando, elas fazem as cooperativas, mas muitas vezes não têm uma força, né, para conseguir colocar para fora, ter um selo estrangeiro para poder alcançar outros mercados. Eu sei que o bordado de Caicó é muito reconhecido, né, aqui no Nordeste, no Brasil, mas uhum, vai até para a França, o pessoal encomenda, mas elas ficam muito aqui, a gente às vezes não sabe tanto, não, né, não se cria esse mercado, né, tão robusto, porque não tem muitas vezes esse olhar. Então, por isso que a é, gente precisa olhar com outros olhos para o patrimônio cultural. exato. Eu vou trazer só um exemplo aqui para a gente caminhar para encerrar. Eu adquiri umas caricaturas de uma artesã aqui de Pernambuco. Três Já sei caricaturas. até Luiz qual é. Gonzaga, Ai, já sabe sei até qual é? qual é. Da Adoro. Casa da Caricatura. Lindas. Uhum. Luiz Gonzaga, Jackson e Dominguinhos. E aí adquiri, e aí ela me encaminhou pelos Correios. Sabe o que é que o Estado da Paraíba fez? Reteve a mercadoria. E ela é artesã, cadastrada, por Sim. lei tem Não, isenção, e o é, Estado simplesmente não paga. retém a mercadoria e coage você a pagar uma taxa lá, de que eles entendem que é devida, para liberar a mercadoria. Então, veja, o Estado, ele desincentiva, né? Quando ele faz esse tipo de comportamento, ele desincentiva que aquela pessoa, por exemplo, tenha relações comerciais com alguém aqui da Paraíba. Porque ela vai dizer, olha, é tanta retenção que para mim está terminando sendo enviado, porque a gente sabe que não é uma atividade econômica que tem uma margem de lucro grande. Né? Não, exatamente. E Então, é muito você vai trabalho. comprometendo Exatamente. a atividade da pessoa. Exatamente. E quando você pensa no panorama dos incentivos fiscais, que muitas vezes são concedidos para grandes empresas, para, né, pessoas que não precisam daqueles incentivos, e você vê, né, artesãos, né, esses detentores dessas manifestações artísticas, né, e culturais que não conseguem comercializar porque realmente tem essas barreiras, então realmente é triste. É triste pensar nisso. Professora, Bora difundir a ideia para ver se algo vamos, muda, né? vamos espalhar. Olha, a gente está aqui chegando 1 hora e 15 minutos, a conversa está extremamente agradável, riquíssima. O pessoal
parabenizando aqui no chat. Enfim, aprendemos aí sobre comidas, né, do Rio Grande do Norte. Os colegas já estão em débito. Aproveitar que Gil está por aqui, Juliana, que é colega e amiga do mestrado, né, já vou encarregar ela aí de Gilzinha me linda. apresentar todas essas riquezas culturais, gastronômicas de vocês. Professor, eu vou passar para você fazer aí as suas considerações finais para a gente encaminhar aqui para encerrar esse nosso bate-papo que foi assim extremamente delicioso em todos os aspectos, porque realmente é um assunto muitíssimo rico e interessante. O que é isso? Eu que agradeço demais. Foi incrível. Estou à disposição. Pode me chamar aí para falar de novo. Né? Adoro falar sobre patrimônio cultural, sobre arte, direito tributário e arte, direito administrativo na arte, da arte, enfim. Realmente algo que eu nem sinto que estou estudando, né? É um lazer que a gente chama também ali de estudo. Então, estou morrendo de saudade das aulas presenciais para poder fazer as aulas de campo, que a gente vai visitar aqui a Pinacoteca do Estado, Solar Bela Vista, enfim. Então, obrigada a você, Carlos. Obrigada a quem assistiu, amiga, Mari, Gil, o pessoal que estava aqui, que está presente, Renatinha também comentando, tem aqui Felipe, né? Um monte de gente maravilhosa que chegou aqui para nos acompanhar. Então, eu fico muito Exato. feliz. É, Obrigada. Guilherme Marinho também, que já é mestre, né, pela UFRN, da minha turma Sim. Rafa, lá de Campina Grande, da Fundação Parque, Felipe, enfim, Renata, Priscila, muita gente bacana que esteve aqui. Então, agradeço a todos vocês que passaram por aqui, a quem ficou até agora conosco, e principalmente a você, professora, pela gentileza de ter aceito aí o nosso convite, de vir aqui conversar com tanto domínio sobre um tema que, infelizmente, precisa ser, que infelizmente não é explorado, né, e que a gente tem que usar esses meios que a gente disponibiliza para colocá-lo, né, para que as pessoas tenham conhecimento. Olha, existe o patrimônio cultural digital, patrimônio cultural tecnológico, existe um direito por trás da arte, história da arte. A gente precisa conversar sobre tudo isso. Então, assim, vamos pensar aí de acordo com a sua agenda mais para frente para conversar sobre outros temas. E muito obrigado, viu? Mais uma vez, bom descanso aí, boa noite. Boa noite para todo mundo. A live vai ficar registrada lá no nosso perfil e quem quiser acompanha lá depois, tá? Professora, tchau, 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 pessoal. tudo de bom, Obrigado e gente. boa noite. Obrigada. Tchau. Tchau.